alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e chegamos à nossa aula número 7. Por favor, anote a data de hoje e o conteúdo da aula, que é movimento. Muito bem, vamos seguir aqui. Agora você vai precisar reunir alguns materiais. O seu caderno ou algumas folhas, como a gente já tem feito, o lápis de escrever, uma borracha, régua e compasso, lembrando que se você não tiver régua ou compasso, você pode improvisar com um objeto reto e também com um objeto circular, por exemplo, um copo. Lápis de cor e outros riscantes, então giz, canetinha, tinta, pincel, o que você tiver que seja possível criar linhas e formas, você vai usar no exercício 1, ok? Até tijolo, carvão, certo? Lá no exercício eu vou explicar melhor, mas o que você tiver desse material você já pode recolher. Recolheu os materiais, então vamos seguir aqui. Como vamos falar do movimento, vamos fazer algumas definições aqui primeiro. O que é o movimento? O movimento é uma ação, né? O ato de movimentar, de se mexer, mudar alguma coisa de lugar, né? Por exemplo, essa bolinha aqui está parada nesse momento. Se eu colocar uma força, ela tem um movimento, nesse caso lateral. Ou, como a gente vai ver aqui, na animação que aparece na tela, temos uma bolinha que está quicando, certo? Essa bolinha tem uma direção, ela vai para cima e para baixo. Ela tem uma velocidade regular aqui, ela poderia estar mais rápida ou mais lenta. Ela também tem um peso, lógico que o peso aqui é uma sensação, mas vamos pensar que essa bolinha fosse uma bolinha de metal, será que ela quicaria assim? Ou se ela fosse uma bolinha toda de borracha, cheia de ar, como ela quica? O peso tem a ver com o material nesse caso. E também a fluência. O que é fluência? É como esse movimento flui, se ele é contínuo ou se ele é interrompido. Uma coisa que vai parando, né? Aqui no caso é um movimento fluido, contínuo. E como funciona isso na arte? Veremos algumas imagens aqui que tratam sobre o movimento. Eu começo com essa escultura, chamada Vitória de Samotrácia. É uma escultura grega. Ela foi feita em mármore, que é um tipo de pedra, né? Observem bem a imagem. Primeiro de tudo, ela está sem cabeça, o que chama atenção, né? Isso foi um acidente, possivelmente. Muitas esculturas gregas acabam quebrando o braço, a cabeça, enfim. É uma coisa que a gente vê bastante. Então não vem ao caso aqui. O que importa nesse trabalho é pensar como que o movimento aparece aqui. Vejam, a figura não parece que está se deslocando, ela não parece que está
caminhando e de repente se preparando para o voo. É uma figura que possui asas, né? Um corpo feminino. Percebam que o movimento também pode ser percebido nos tecidos que envolvem o corpo dela. Causa realmente essa sensação de movimento, né? A gente pode pensar naqueles elementos que a gente viu anteriormente. Qual é a direção desse movimento? Ela está indo para frente, certo? Qual é a velocidade? Parece que ela está se preparando para o voo, então a gente pode pensar que também pelo movimento do pano, ela está fazendo um movimento rápido. O peso parece que tem uma leveza. E parece ser um movimento fluido, mas aqui, vejam, é uma representação. É como se esse instante desse movimento estivesse congelado. E esse próximo trabalho aqui? Trata-se de uma pintura, o nome dela é Number 1A, é do Jackson Pollock, que foi feita em 1948. Por que eu trouxe essa imagem? Como que o movimento aparece aqui? Vejam, aparecem apenas alguns rabiscos, né? Algumas manchas. E aqui eu tenho uma fotografia do artista produzindo as suas obras. Esse aqui é um outro trabalho que o Pollock realizou, mas veja o procedimento que ele tinha. Como que ele fazia essa pintura? Ele estendia a lona no chão, colocava ali os seus potes de tinta com alguns pincéis e começava a lançar essa tinta a partir do gesto. O gesto é outra coisa importante que vamos falar aqui. Porque hoje estamos pensando no movimento em relação às artes visuais, mas o gesto aparece em outras formas de arte, né? O gesto aparece na dança, o gesto aparece no teatro, também na música, mas hoje nós estamos pensando no gesto enquanto artes visuais. Voltando à imagem, fica evidente aqui que, a partir do gesto do artista, a imagem vai surgindo. O Pollock não estava preocupado em criar figuras, né? Então a gente já conhece também esse tipo de representação, trata-se de pintura abstrata. O que importava para ele aqui é que, a partir da sua ação, ficasse registrado ali o movimento. Então o movimento aqui é o registro da ação do gesto do Pollock, ou seja, como ele jogou essa tinta, é como ela vai aparecer na tela. Então o movimento aqui é o registro da ação do artista. Vamos seguindo. Veja essa outra pintura. É de um artista praticamente contemporâneo, que viveu a mesma época do Pollock, e ele faz aqui a imagem de uma pincelada. Então é quase que uma brincadeira, ironizando um pouco, o procedimento do expressionismo abstrato, né, que era o movimento que o Pollock participava, que o Roy Lichtenstein criou essa obra. Trata-se de uma serigrafia, não é uma pintura feita com pincel e tinta direto sobre a superfície, né? Então cria-se uma matriz em tela e você pode reproduzindo essa pintura quantas vezes quiser. Então a brincadeira consiste nisso. O Pollock, por exemplo, o gesto dele, cada gesto é único. Cada mancha de tinta que ficava era única, porque era uma coisa aleatória, impossível de repetir, né, e reproduzir. Aqui essa pintura do Lichtenstein, ele cria um gesto que ele consegue repetir várias e várias vezes. Outro momento aqui que o gesto aparece e o movimento é registrado é nessa série de fotografias em que aparece esse artista. Nós já vimos alguns trabalhos desse artista em outras aulas, né? Trata-se do Pablo Picasso, mas o trabalho em si é de um fotógrafo chamado John Milly. Ele é um fotógrafo albanês. Conta-se que, em 1949, ele foi visitar o Picasso e levou essa proposta de fazer essa série, né? E ele chega com um trabalho que ele já havia realizado, com uma bailarina, que registrava também o movimento da luz. O Picasso tinha uma certa resistência, deu 15 minutos para ele explicar, e no fim o Picasso gostou tanto do trabalho que eles fizeram uma série. A série foi publicada depois numa revista, a Life, mas eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Como que essa fotografia foi gerada? Se vocês observarem bem, aparece aqui em 3 momentos o artista. Ele tem uma caneta de luz na mão e o movimento que ele vai fazendo vai ficando registrado na fotografia. Essa fotografia ela não é feita instantaneamente como a gente está habituado. Normalmente uma fotografia é instantânea, né?
Nesse caso aqui, eles prolongam a exposição, então a fotografia vai sendo gerada lentamente. E isso permite que seja registrado o gesto que o Picasso descreve aqui com a caneta de luz. Aqui mais um exemplo. Nesse, inclusive, é possível perceber aqui que ele faz um vaso e algumas flores. Pensem também, por outro lado, que o Picasso não está vendo esse resultado. Nós estamos num tempo em que a fotografia nem era digital. Então a fotografia levava um tempo para ser revelada, né? Tinha tudo isso. Então o Picasso nem ao certo sabia qual seria o resultado daquele movimento que ele fez. E só depois eles foram ver do que se tratava. Antes da gente passar para o exercício 1, eu vou fazer uma demonstração aqui com alguns materiais que eu trouxe. Então, que é mais ou menos o que vocês vão fazer, certo? Muito bem, eu selecionei aqui alguns poucos materiais, mas lembrando lá, né? Falei no início, você pode escolher qualquer material, qualquer superfície. Se você não tiver exatamente esses materiais, não tem problema. Por exemplo, se na tua casa tem um quintal, uma parte que tem a terra, você pode fazer esse exercício, inclusive, pegando um pedacinho de madeira, um galho, né, de uma árvore e riscando no chão. Então não tem problema aqui qual é a superfície que você vai fazer o desenho e qual material que você vai usar. O importante é exercitar o gesto. Então eu trouxe aqui canetão, né? A ideia é que você risque livremente pensando qual a direção que eu estou riscando, qual é o peso desse traço. Eu posso fazer mais lento, eu posso fazer mais rápido, eu posso fazer em direções diferentes, em formatos diferentes. A ideia aqui é explorar a ação do corpo mesmo. Quando a gente está desenhando normalmente, a gente usa o caderno e usa normalmente o pulso e os dedos. Aqui não. Aqui o interessante é que você coloque o máximo possível do seu corpo. Trouxe também tinta aqui. Então não se preocupe tanto com o resultado, né? O importante é você riscar. Certo? Se você quiser lá pelas tantas, aí você pode pensar em criando alguma coisa, né? Mas não se preocupe com isso no primeiro momento. O interessante é riscar o máximo possível. E lembre-se, pode usar qualquer material e qualquer superfície que seja permitido. Qualquer coisa, peça ajuda a um responsável. Então, as instruções para esse exercício são: desenhe livremente explorando as características do gesto, aquelas que a gente já falou anteriormente, a direção, a velocidade, o peso e a fluência. Não é necessário fazer um desenho figurativo, só se você quiser. E lembre-se de registrar a experiência, né? Se você não tiver como fotografar o seu desenho, vá lá no seu caderno e conte um pouco de como foi essa experiência. Diga que materiais você usou, o que você achou, se você gostou, se não gostou também, pode ser sincero. Você vai precisar então desses materiais, pode ser papel, papelão, o chão de terra, uma parede lavável, né? Por exemplo, há paredes que têm revestimento, você pode usar uma canetinha à base de água, porque depois é possível lavar, mas peça autorização dos responsáveis. Os riscantes são diversos, pode usar lápis, pode usar giz, ou carvão, tinta, canetinha, o que você tiver disponível na sua casa. Tudo bem? Agora a gente vai dar um tempo e você vai fazer esse exercício.
E aí, como é que foi a experiência? É legal? Talvez não tenha sido para alguns, espero que vocês não tenham causado aí muita sujeira em casa, enfim, né? Vamos seguindo aqui? Vamos falar um pouquinho sobre ilusão de ótica. Tem um professor que ele se define como cientista e também artista, chamado Akiyoshi Kitaoka. Ele é japonês, ele é professor de uma universidade em Tóquio, ele é professor de psicologia. Então ele estuda um pouco sobre os efeitos, né, das imagens na nossa percepção. A ilusão de ótica engana a sua visão. Não há movimento real, é o que a gente vai constatar aqui, mas a gente vai ver que as imagens se movimentam, né, mesmo não tendo movimento ali. A imagem gera interpretações erradas no seu cérebro. Por exemplo, aqui. Vemos um monte de formas aqui circulares e, ao passo que os nossos olhos ficam rastreando essa imagem, parece que as formas estão em movimento. Mas, de fato, nenhuma forma está em movimento.
Mais um exemplo aqui. Aqui parece que há uma ondulação acontecendo. Novamente, não há movimento real aqui, só a percepção que está nos enganando. Ele obtém alguns desses efeitos com detalhes muito sutis. Se vocês observarem a forma azul, vocês verão que de um lado dela tem uma linha preta e do outro lado uma linha branca. Então, alguns desses recursos que ele usa para enganar a nossa percepção. Vamos ver mais uma. Nessa aqui é curioso que quando a gente olha a forma que está para a direita, a da esquerda parece que está se movimentando. E quando a gente olha a outra, acontece o oposto. Certo? Trouxe essas 3 obras. Vamos seguindo aqui. Muito bem, dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre a Op Art. A palavra op é abreviatura de óptica, o que significa ótica. Então, arte ótica é um tipo de arte que vai lidar justamente com essas questões da visualidade, ou seja, como a ilusão de ótica está presente nessas telas. Um dos artistas pioneiros, ou seja, um dos primeiros a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de obra, é o Victor Vasarely. Trouxe aqui 2 trabalhos dele, esse primeiro, que tem formas em preto e branco. Percebam que a disposição das formas faz com que gere um espaço negativo, parece que tem um buraco, e do outro lado parece que tem um volume. Tem também outras formas ali, pequenos círculos, né? E temos aqui essa ideia do movimento. É uma pintura a óleo sobre tela. Outra pintura do Victor Vasarely. Aqui temos diversas linhas, círculos. Novamente aqui temos presente, também com a cor, a ideia de movimento. Os artistas da Op Art em geral exploravam formas geométricas, tudo que pudesse dar esses efeitos. Trouxe outra artista, é uma artista argentina, o nome dela é Marta Botto. Aqui eu tenho uma pintura dela, usa dos mesmos recursos, formas geométricas, circulares, a cor também é presente, né, ajuda. E aqui mais um trabalho da Marta. E esse não é uma pintura, esse é um objeto propriamente dito. Como que funciona esse objeto? Ele tem uma estrutura no centro que sustenta todas aquelas formas ali que a gente vê na cor rosa, magenta, né? Na exposição, esse objeto fica em movimento. Tem um motor que gira essas formas, certo? Então ela é uma obra cinética. Ela explora o movimento real aqui. E no Brasil? Temos esse artista, Luiz Sassilotto. Em geral, os artistas que participaram da Op Art aqui no Brasil também participaram de um movimento chamado concretismo. Tanto que as obras do Luiz Sassilotto são chamadas de concreções. Então, essa aqui seria a concreção 8752. 87 é o ano e 52 possivelmente é o número dessa obra que ele criou nesse ano. Mais um trabalho do Luiz Sassilotto. Esse é de 79, melhor dizendo. Esse também foi feito com formas em preto e branco. Percebam que os cantos vão diminuindo as formas e dá uma impressão de volume na tela. Agora vamos então para o exercício número 2. Você vai precisar desses materiais. O lápis de escrever, um lápis de cor, caderno ou folhas de papel, régua e compasso. Como eu falei lá no início, caso você não tenha régua e compasso, você pode improvisar ou com objeto reto, com objetos circulares, né, um copo e assim por diante. Veremos um vídeo em que a professora Deia vai explicar melhor como você pode fazer e te dar uma ideia, certo? Olá, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Agora que vocês já aprenderam o que é Op Art com o professor Marcos, que é esse recurso visual que confunde o olho humano, então você olha para uma figura, um quadro, e parece que ele está se mexendo, e você fica meio confuso assim quando olha. Será que isso está se mexendo mesmo? Será que é impressão? Será que é verdade? É uma coisa bem divertida até, né? E que tal se a gente aprendesse a fazer a Op Art, como os artistas que vocês viram recentemente? Vamos tentar fazer?
não é tão difícil quanto parece e é bem divertido. Assim, para essas horas que a gente ultimamente tem tanto tempo mais livre, é um bom recurso para a gente pôr a cuca para funcionar e deixar a nossa criatividade ganhar asas. Vamos aprender então? Então vamos criar o nosso desenho com efeito visual pensando na OP-Art? Então você vai precisar de uma régua, um lápis e uma caneta preta, tá? Pode ser a canetinha, ou então lápis preto de cor mesmo, só pra gente marcar bem para vocês verem o que vai acontecer. Então eu vou pegar uma folha e eu vou riscar um triângulo do tamanho que você quiser, tá? O meu aqui eu tô fazendo 13 por 13 por 13. E agora vai começar o nosso trabalho. Vocês estão vendo que eles têm 3 cantinhos, né? Esses 3 cantos aqui. Então, toda vez que eu for fazer um risco, eu vou construir triângulo dentro de triângulo. Eu vou começar lá dessa pontinha, bem da pontinha, e vou puxar uma linha até aqui. Vocês estão vendo que aqui ele já está distante do cantinho. É isso que nós vamos fazer. Terminei isso aqui, eu viro minha folha e vou fazer esse cantinho. Começo desse último cantinho que eu fiz aqui. Puxo aqui do cantinho e olha aqui, não encosto nesse. Viro a minha folha, começo nesse cantinho e vou até aqui. Percebam que aqui não encostou de novo. Venho aqui, sempre eu vou começar do último, o risquinho que tá mais dentro. Faço a mesma coisa, vou até aqui. Viro e vou fazendo assim até o final. Começo lá do cantinho e vou fazer. Prontinho. Agora é só você reforçar essa linha aqui. Olha só como vai dando um efeito bem diferente. Tá aqui a nossa OP-Art. E a partir desse triângulo que você construiu, você constrói outros. Por exemplo, aqui. E eles não precisam ser exatamente do mesmo formato. Eles podem ser mais deitados, uma parte maior que a outra. Ó, fez aqui, aí você começa de volta a fazer tudo de novo. Como você fez no começo. E vai sempre girando. Olha só que lindo que fica. Então, essa aqui é uma OP-Art. E agora você já sabe fazer. Viram o exemplo da professora Déia? Ficou bem legal aquele trabalho, né? Você pode tentar fazer aquele mesmo ou ter uma outra ideia. Certo? Vou dar um tempo e agora é com vocês.
Então, deu tempo de terminá-lo, se não deu, não tem problema. Assim que acabar a aula, você pode continuar com essa sua atividade, certo? Por aqui nós estamos encerrando. Só lembrando o que a gente viu nessa aula, né? A gente falou sobre o movimento, a gente falou sobre algumas características do movimento, como direção, peso, velocidade, fluência. Vimos também o movimento da Op Art e fizemos alguns exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Até logo!